Bem-vindo ao Awakening Live Awakening Wednesdays. Eu sou Jennifer Leclerc, fundadora do Awakening Prayer Hubs, um movimento global. Estamos em mais de 120 nações e eu dou as boas-vindas a você para a transmissão de hoje. Hoje vamos falar sobre conhecer os caminhos de Deus. Agora, estou ensinando a partir do meu livro, O Devocional do Intercessor. Você pode adquirir um exemplar no meu site, jenniferleclerc.org, ou em qualquer lugar onde encontrar livros online. Vou aprofundar a entrada de hoje porque acredito que Deus tem uma palavra para você. Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pela tua bondade. Abre os nossos olhos e nos ajuda a te enxergar. Queremos conhecer os teus caminhos. Queremos entender as tuas veredas. Então nos ajuda, Senhor, hoje a nos aprofundar para conhecer quem tu és através da tua palavra e da experiência com o teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Deixe-me ler uma passagem para você. Está no Salmo 86, 11. Salmo 86, 11. E diz: Ensina-me o teu caminho, ó Senhor. Andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. Você sabe, os intercessores mais perspicazes entendem os caminhos de Deus. Uma coisa é conhecer sobre Deus à distância. Outra coisa é conhecer os seus caminhos, o que exige intimidade. Sabe, eu conheço muitas pessoas. Eu as conheço, na verdade, como amigos distantes, pessoas que vejo de vez em quando. Eu as vejo na igreja. Talvez eu seja amigo delas nas redes sociais. Mas isso não significa que eu realmente as conheça. Eu não conheço os caminhos delas. Eu conheço os caminhos das minhas filhas. Eu conheço os caminhos da minha mãe. Elas conhecem os meus caminhos porque existe um relacionamento íntimo ali. Não se trata de conhecer os caminhos dele aqui na cabeça. Trata-se de conhecer os caminhos dele no nosso coração, e isso exige experiência direta com o seu espírito. Você não pode simplesmente estudar quem Deus é. Sem a experiência associada, isso pode se tornar algo muito seco. Sabe, a Escritura diz que a letra mata, mas o espírito vivifica. Então a palavra de Deus renova a nossa mente, mas quando temos conhecimento intelectual sem conhecimento do coração, estamos perdendo uma parte enorme do nosso relacionamento com o Senhor. De novo, não basta saber sobre Ele. Precisamos conhecê-lo de verdade, conhecê-lo mesmo. Conhecê-lo. Deus quer que conheçamos os seus caminhos. Ele quer que conheçamos a sua maneira de ver as coisas. Sabe, quando temos a perspectiva dele, a vida fica muito mais fácil. Quando temos a perspectiva dele sobre nossos problemas, ou sobre nossa batalha espiritual, ou sobre nossas provações, a vida fica muito mais fácil. É mais fácil crer na palavra quando passamos tempo com o seu espírito. Quando conhecemos os caminhos dele, entendemos como ele faz as coisas. Por exemplo, sabemos que ele nunca se atrasa, mas às vezes parece que ele espera até o último minuto para trazer a resposta. E Deus quer que sejamos profundamente íntimos do que move o coração dele. Ele quer que saibamos do que ele gosta. Ele quer que saibamos do que ele não gosta. Amém. E novamente podemos aprender muito sobre os caminhos dele através da palavra, mas não devemos nos contentar apenas em conhecer de longe. Queremos conhecer o coração dele de forma experiencial. E então, já que os caminhos de Deus são mais elevados que os nossos, precisamos orar pela revelação dos seus caminhos. Uma coisa que podemos fazer é orar por uma revelação dos caminhos dele. Não queremos assumir ou presumir como ele age ou o que toca o coração dele. Não queremos transformar os caminhos de Deus em uma fórmula. Ninguém pode te dar uma lista marcando todos os caminhos dele, porque nós não conhecemos todos os seus caminhos. Quanto mais o conhecemos, mais dos seus caminhos iremos conhecer. E não basta apenas que outra pessoa te fale sobre os caminhos dele. Isso é bom. É bom que as pessoas te ensinem sobre os caminhos de Deus, mas novamente, queremos conhecê-lo por nós mesmos. Então queremos orar por revelação. Queremos entender o que move o coração dele e quando fazemos isso, podemos nos posicionar de forma mais eficaz como intercessores estratégicos. Você sabe, Davi frequentemente pedia a Deus para entender os seus caminhos. Não foi só aquele salmo que eu li. Também há o Salmo 25:4 que diz: Ele clama,
Mostra-me os teus caminhos, ó Senhor, ensina-me as tuas veredas. Então, quando alguém te mostra os seus caminhos, você precisa estar perto o suficiente dessa pessoa para assistir, para observar. Eu não posso ver os seus caminhos se você está em outro país. Eu não posso ver os seus caminhos se você está em outro cômodo da minha casa. Eu preciso estar perto o suficiente para te observar e conhecer os seus caminhos. Mostra-me os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. E novamente, no Salmo 27:11, Davi suplica: Ensina-me o teu caminho, ó Senhor, e guia-me por uma vereda plana por causa dos meus inimigos. Eu gosto disso. Veja, quando conhecemos o caminho de Deus, o caminho que Ele quer que sigamos, quando o conhecemos, saberemos como andar. Quando o conhecemos, seremos capazes de andar no Espírito. Vamos querer andar no Espírito. Não vamos querer andar na carne. Vamos querer andar no caminho dele, naquela vereda estreita que leva à vida. Diz: Ensina-me o teu caminho, ó Senhor, e guia-me por uma vereda plana. Por quê? Por causa dos meus inimigos. Você tem um inimigo. O inimigo te odeia e não quer que você conheça Deus, porque ao conhecer, você tem revelação da presença dele com você sempre. Ele está conosco, nosso ajudador. O inimigo não quer que você saiba disso. Vamos olhar para Moisés. Moisés, o intercessor por excelência. Ele clamou em Êxodo 33:13. Ele disse o seguinte: Agora, pois, rogo-te, se achei graça aos teus olhos, mostra-me agora o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. Veja, acessar o favor de Deus está ligado a conhecer os seus caminhos. Você sabe, Deus chamou Abraão de amigo, Deus chamou Davi de amigo. E então um amigo conhece os seus caminhos. E porque Abraão e Deus tinham essa amizade, quando Sodoma e Gomorra estavam prestes a ser destruídas por fogo e enxofre, Deus contou primeiro a Abraão. E por que Deus contou a Abraão sobre Sodoma e Gomorra? Porque Deus sabia que Abraão iria interceder. Deus sabia que Abraão iria orar. E Deus queria resgatar Ló e sua família daquele inferno que estava prestes a explodir ali em Sodoma e Gomorra. Então, nós queremos ser amigos de Deus. Amigos conhecem os caminhos dos outros. Um amigo no Facebook não conhece meus caminhos, mas um amigo íntimo conhece. Ao orarmos pedindo discernimento sobre os caminhos dele, sobre como ele faz, ele mostra, somos curiosos e queremos saber. Se não estivermos curiosos, ele não vai invadir a nossa vida cotidiana. Mas quando estamos curiosos sobre os caminhos dele e pedimos, Senhor, mostra-me os teus caminhos, ele vai fazer isso. O Salmo 103:7 prova isso. Ouça, Salmo 103:7. Diz assim: Ele manifestou os seus caminhos a Moisés, seus feitos aos filhos de Israel. Então Israel, os filhos de Israel, os israelitas, conheciam os feitos de Deus. Eles viam o que Deus fazia, mas Moisés conhecia os seus caminhos. Moisés sabia porque Deus fazia o que fazia. Moisés falava com Deus face a face. Não é impressionante? Então lembre-se, Moisés orou: Mostra-me o teu caminho. E aqui vemos que ele revelou seu caminho a Moisés. Moisés pediu e Moisés recebeu a resposta. E você também pode. Precisamos buscar os caminhos de Deus em oração, porque, como diz Provérbios 14:12, há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Você poderia dizer o mesmo sobre os intercessores. Há um caminho que parece certo para um intercessor, mas o seu fim é o caminho da morte. Podemos orar de forma errada quando não conhecemos os caminhos dele. Podemos orar de maneira presunçosa quando não conhecemos os caminhos dele. E assim, às vezes achamos que estamos orando da maneira certa, mas nossas orações não produzem vida. Em outras palavras, não queremos perder tempo com orações sem saída. Quero orar por você, mas por favor, lembre-se de se juntar a nós no Awakening Prayer Hubs. Estamos em mais de 110 nações, treinando intercessores com treinamentos mensais, coaches regionais e pontos de oração. Você nunca mais precisará orar sozinho. Deixe-me orar. Pai, em nome de Jesus, ensina-nos teus caminhos.
O Senhor pode nos ajudar a entender os teus caminhos mais altos para que possamos orar de forma mais eficaz? Queremos entender os teus modos de ver e fazer as coisas. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus te abençoe. Tenha um dia de grandes conquistas. O mundo inteiro está em crise e os sinais dos tempos estão se acelerando. Estamos em um momento decisivo da história e o inimigo sabe que seu tempo é curto. Mas em 2007, Deus me acordou depois da meia-noite e falou ao meu coração sobre um terceiro grande avivamento. Agora, estamos mais perto do que nunca estivemos antes. É por isso que estou convocando 1 milhão de intercessores com mentalidade de avivamento para se unirem a mim em um novo apelo ao céu. Estou chamando guerreiros de oração do remanescente para se reunirem em unidade e resistirem às trevas que estão invadindo nossas igrejas, nossas famílias e nossas nações. O inimigo está furioso. A grande apostasia já começou, mas Deus sempre responde à oração e ao jejum em unidade. Junte-se a mim e a intercessores em mais de 100 nações no Awakening Prayer Hubs. Juntos, podemos mudar o curso da história. awakeningprayerhubs.com. Junte-se ao movimento.